Olá, amores! Sou eu aqui novamente, Prísfeu Rocha, dirigente do Espaço Egrégora e Templo Feu Recanto Místico, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós temos nosso Instagram, Prísfeu Rocha 2, e Facebook, Prísfeu Rocha. Lá vocês vão ver nosso trabalho, os vídeos. A gente tem um trabalho muito significativo dentro do misticismo, através de oráculos, terapias, vários cursos, e convido a todos a participarem aí do nosso grupo, do nosso Face, do nosso Instagram, também tem nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso grupo do Telegram, Egrégora Espiritual, é o nosso grupo Telegram. Então, continuando com a nossa aula, olha só, amores, me equivoquei numa informação aqui. Eu sempre, mas sempre, eu confundo vertical com horizontal. Então, aqui vertical e aqui horizontal, tá ok? E nessa cruz mística, ainda vamos continuar falando um pouquinho sobre a cruz mística, por quê? Porque eu dividi o vídeo para não ficar muito longo. E com relação à cruz mística, no método da autora, prestem atenção. Aqui no meio, o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, são assuntos familiares, amorosos e pessoais, de acordo com a autora. No lado direito, vocês vão fazer a leitura através dessa direção aqui da autora, que esse lado se refere a assuntos de trabalho, financeiro e fora de casa. No meio são assuntos diversificados. Eu costumo fazer assim, ver a primeira carta e se direcionar a leitura através dessa primeira carta. Por exemplo, se for uma carta de coração, vamos supor, ou relacionada a amor. Nesse baralho não se tem coração, mas eu tô dando um exemplo do coração como fosse o Lenormand, né? Aí, vamos supor, são assuntos relacionados a amor, sentimento. Aí você vai lá fazer a leitura. Nesse oráculo aqui, existem outras cartas que trabalham assuntos amorosos, tá? Eu dei o exemplo do Lenormand. Mas aí vamos supor que seja uma carta, por exemplo, assim, das moedas. Aí eu me direciono ao assunto financeiro e faço a leitura, tá? E não esquecendo que do método da autora é livre, né? E a leitura livre, claro que tem que ter uma direção. Então, nossa direção a gente faz pela primeira carta. E do lado esquerdo, família, amor, assuntos pessoais. Do lado direito, trabalho, financeiro e fora de casa. Quando eu falo esquerda e direita, é para você, tá? Porque você vai estar de um lado e consulente do outro, tá ok? E também tem outro método que a autora nos ensina, que é um método que utiliza todas as cartas, tá? E o que acontece? O que vocês vão fazer? Vão dividir daquele jeito que eu ensinei 3 vezes. Ó, vou repetir aqui. Baralha bastante, divide. E aqui no nosso curso, ó. Aí você bota 1 com 3, fechando, e 2 com 3, tá ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer deitar a carta dessa maneira, tá? As 36 vocês vão puxando e colocando na mesa, deitada para cima, que são 4 cartas na vertical e 1, 2, 3, se eu não me engano, são 9, e 9 na horizontal. E vai, ó, até chegar o fim. Essa é a maneira
que você vai deitar as cartas. Agora, Pri, como é que eu faço a leitura? Existem alguns métodos, tá? Você pode, por exemplo, assim, que eu vou explicar um pouco mais à frente, conforme a gente for passando o curso. Vocês podem ler assim. Vocês podem ler assim. A forma de deitar é a mesma. O que muda é a leitura. Ah, Pri, mas e se eu fizer a cliente fizer uma pergunta? Por exemplo, se a cliente faz a pergunta sobre assuntos espirituais. Você vem aqui nesta cartinha aqui, ó, fala sobre a espiritualidade menor, e também tem a outrazinha, fala sobre a espiritualidade, essa espiritualidade maior e essa menor. Então, você vem, ó, ou você interliga, ou você vem fazendo a leitura. Você tem que fazer leitura das cartas que circundam ela, tá? Mas aí, nós iremos falar sobre esses métodos mais à frente. Aqui era só a maneira mesmo de deitar. 4 aqui na vertical e 9 na horizontal, tá ok? Então, o que eu quero de vocês é que vocês enfatizem o método de pergunta. O método de 3 cartas é de pergunta. Como eu falei anteriormente, eu falei para vocês do tipo, não, o cliente quando chegar, não deixa ele fazer pergunta, tá? Mas pode acontecer, depois de você realizar algumas tiragens, do cliente ficar com dúvida. Aí você utiliza o método de 3, que é de pergunta e resposta. O cliente pergunta, você vai lá, em 3 cartas, responde rapidinho, tá bom? Agora, deixa eu falar com vocês. Como a Padilha deixou claro, né, que ela não ia se opor aos facilitadores, né, seria livre. Cada facilitador desse curso, que cada um tem o seu jeito, modo de trabalho, faz de uma maneira. Tudo que for da Pris, de mim, eu vou falar. Tudo que for da autora, eu vou falar, tá bom? Então, esse método de 3 é com a Pris. Embora existe, todo mundo conhece esse método de 3. Mas eu vou sempre estar falando o que é de um, o que é de outro, que é de outra, tá bom? Então, gratidão, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para o próximo vídeo. Beijos!